Senhora Presidente, ocupo hoje essa tribuna na mesma linha do pronunciamento que Vossa Excelência fez hoje nesta casa, para fazer alguns registros que considero altamente necessários. Diz a Constituição Federal que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos. Em nome dessas duas diretrizes, a da independência e da harmonia, gostaria de pronunciar algumas palavras. Assinalo a minha felicidade cívica, senhora Presidenta, senhores senadores, que acredito ser a de todos os tocantinenses brasileiros, de poder ver, em momentos próximos, a mudança de comando dos dois tribunais mais importantes deste país, para a manutenção do nosso regime democrático, que é o TSE e o Supremo Tribunal Federal, o STF. O Tribunal Superior Eleitoral elegeu como sua presidenta a ministra Carmen Lúcia, que sucederá nesse elevado posto o ministro Ricardo Lewandowski. Eminentes senadores e senadoras, trata-se de uma passagem especial. Eis que, pela primeira vez, uma mulher ocupará o comando do tribunal encarregado de dirigir as eleições em todo o território nacional. Não é pouco, nem é um fato corriqueiro. É mais uma constatação, em bom tempo, de que as mulheres podem ser dirigentes de qualquer espaço de administração pública e que a época das limitações, das restrições, felizmente acabou. Mas os méritos da ministra Carmen Lúcia vão além de sua condição feminina. Jurista notável, tem no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal adotado posturas dignas de aplauso em favor da moralidade administrativa, da lisura das eleições e da efetividade dos direitos fundamentais. Por isso, saúdo em meu nome e estou certo, em nome dos meus conterrâneos tocantinenses, do povo brasileiro, a sua chegada à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Mas a saudação, senhora Presidenta, não seria justa se não deixasse explicitada a admiração que nos merece também o ministro Ricardo Lewandowski, magistrado que não mediu esforço para concluir a obra da atual sede do Tribunal Superior Eleitoral e para dinamizar o processo eleitoral com a implementação do cadastramento biométrico dos eleitores brasileiros. Nós, brasileiros, já estamos na vanguarda eleitoral mundial há muitos anos, desde que adotamos as urnas eletrônicas e, graças ao trabalho do ministro Lewandowski e de seus colegas de corte, continuamos avançando na trilha da modernidade, dando passos significativos no sentido de exterminar qualquer tipo de fraude ou manipulação eleitoral. Sua Excelência, portanto, deixa a Corte deixando um legado administrativo digno, tão importante quanto as suas decisões, que não deixavam dúvidas do seu brilho intelectual, do seu valor como juiz. No Supremo Tribunal Federal, senhora Presidente, senhores senadores, a nossa mais alta corte, ocorrerá uma troca de comando equivalente. O ministro Peluso deixará a presidência do Supremo Tribunal Federal depois de coroar a sua carreira de julgador. Uma carreira completa que começa no primeiro grau de jurisdição e gradativamente alcançou o reconhecimento necessário a que culminasse no ápice da magistratura brasileira. Sua Excelência é um magistrado corajoso, capaz de enfrentar pressões da opinião pública e marés contrárias, mas firme em suas convicções. As suporta com destemor próprio de quem dedicou os seus anos de juventude e maturidade
a tarefa de dirimir conflitos, de levar a justiça a quem dela necessita. Portanto, a nossa homenagem ao ministro Peluso. Uma nação precisa de homens assim. Ouvi de muitos juízes o louvor pelo comportamento do ministro Peluso, que sempre procurou valorizar a magistratura. Portanto, faço aqui coro a vozes desses juízes. Portanto, receberá o cargo o ministro Aires Brito, citado já por Vossa Excelência nesta tarde de hoje. Sergipano ilustre, nordestino forte, de voz mansa e opiniões firmes. O Brasil o conhece por seu compromisso com o que ele mesmo chama de constitucionalismo fraternal. Vertente jurídica segundo a qual, mais que os valores da igualdade e da liberdade, é dever do Estado e da sociedade unir os homens, fazê-los confrades, na melhor acepção do termo. É um ministro técnico com alma de poeta. Seus votos em prol da liberdade de expressão, da demarcação de terras indígenas, da pesquisa com células-troncos, da aplicação da lei do ficha limpa. E aqui chego ao Senado Federal neste processo do ficha limpa, da 64/90. Portanto, quero aqui reconhecer todo o mérito do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Também da atuação ampla do Conselho Nacional de Justiça, da extirpação do nepotismo. São algumas páginas que ficarão para sempre marcadas na história da excelsa Corte. Aos 4 ministros, ministro Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Peluso e ministro Aires Brito, deixo em nome do Estado do Tocantins essas palavras de reconhecimento para que os anais deste Senado eternizem a gratidão pelos seus esforços e pelas suas atuações. Mas não fico, senhora presidente, no justo elogio. Apresento igualmente um apelo que tenho certeza é da maioria dos brasileiros. É um pedido simples, que juntos trabalhemos para encaminhar uma proposta de lei orgânica da magistratura nacional que supere a atual, datada dos anos do governo militar, oriunda do momento do pacote de abril do presidente Geisel. Diversos juízes com quem travei contato aqui no Senado já me fizeram esse apelo. Pedem que os critérios de remoção e promoção na carreira fiquem melhor explicitados, que a primeira instância participe do processo de elaboração e execução dos orçamentos judiciários, dentre outras reivindicações que o tempo não permite detalhar. A esse pleito, que tornou meu, acrescento outro, que apresentem alternativas ao Poder Legislativo para desafogar a Suprema Corte e os tribunais, em especial os superiores, do acúmulo de serviços que hoje atrapalha o funcionamento desses colegiados. Várias vezes testemunhei em meus anos de parlamentar a cruel carga de trabalho a que submetidos esses juízes, que ao invés de se concentrarem nas mais altas tarefas de julgamento, são obrigados a decidir e redecidir recursos que parecem não ter fim, que parecem se multiplicar. Portanto, quero aqui, nesta condição de senador da República, poder contribuir para que a nossa justiça do nosso país, e aqui citado pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente possa dar melhores condições, melhores meios para que ela seja mais célere junto a todos que a recorrem. Senhora presidente, o projeto do Código de Processo Civil, que foi elaborado pela comissão presidida pelo ministro Luiz Fux,
e que passou por esta casa e agora está na Câmara, já é um passo importante. Como é importante também o projeto do Código de Processo Penal, que resultou de trabalho organizado pela comissão liderada pelo ministro Hamilton Carvalho. São ideias já disponíveis ao Legislativo e que nos cabe estudar e aprovar no que nos parecer adequado para os bons rumos do julgamento. Mas, senhora presidenta, acredito que isso seja só o começo. É preciso repensar alguns modelos que parecem não funcionar bem. O do fórum por prerrogativa de função, o dos precatórios e do engarrafamento processual, com os milhões de processos que ficam sem solução, porque a saída de julgamentos nem sempre é maior que a entrada. Tratarei desses temas, eminentes pares, em outras oportunidades. Por ora, quero deixar anotadas a minha alegria de ver a Justiça do Brasil permanecer em excelentes mãos e a minha disposição, reafirmo, para modestamente colaborar com seus dirigentes para mitigar os problemas que a afligem. Portanto, essas são as minhas considerações nesta sessão de hoje e quero também, nesse instante, dizer da preocupação como senador da República, que venho do Tocantins após a Semana Santa, presidenta. E o que mais nos questionou lá no Estado, inclusive ontem esteve na nossa residência em Porto Nacional, o Monsenhor Jacinto, um homem de um conhecimento teológico, filosófico fantástico, uma referência na nossa comunidade, preocupado com a imagem do Senado, com todo esse problema desse processo do senhor Carlinho Cachoeira. Sou membro do Conselho de Ética, estarei lá de forma muito firme, muito permanente e decidido para contribuir com esta casa e com o nosso país. Muito obrigado.